1950. A cidade veste o luto da chuva e o brilho do neon, como uma viúva rica em busca de encrenca. No Distrito 88, a delegacia cheira a café queimado e tabaco barato. É ali que a linha azul que separa a civilização da barbárie começa a esgarçar. No vestiário, o sargento Frank Russo lutava uma guerra particular contra o próprio cinto. 55 anos pesam, e o uniforme parecia ter encolhido durante a noite. Ou talvez fosse o mundo de Frank que estava ficando pequeno demais para ele. Ele resmungou algo sobre o alfaiate ser um sadico, enquanto tentava fechar o botão da calça, bufando com esforço. Ao lado dele, o contraste era cruel. O novato Jack Miller brilhava. O garoto tinha 24 anos, um rosto que parecia nunca ter visto um punho cerrado e um uniforme que caía nele como uma luva. Miller polia o distintivo com o entusiasmo de quem vai a um baile de gala. Ele perguntou a Frank se estava tudo pronto para a primeira noite, com um sorriso que iluminava aquele buraco úmido. Frank apenas bateu a porta do armário com força. Para ele, aquilo não era Natal. Olhando para o garoto, ele disse que lá fora não havia chaminés esperando o Papai Noel, apenas esgotos a céu aberto. E eles eram apenas os encanadores mal pagos. A viatura 88 Baker deslizou para a noite chuvosa. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelo ranger monótono dos limpadores de para-brisa. Jack Miller olhava pela janela com fascínio, absorvendo a energia caótica da cidade. Ele comentou como Nova York parecia elétrica, viva. Frank, com as mãos calejadas apertando o volante, cortou o devaneio. Ele avisou o garoto. Disse que Miller podia ter visto a guerra na Europa, mas as trincheiras de Nova York eram diferentes. Na guerra, o inimigo usava uniforme cinza. Nas ruas do Distrito 88, o inimigo podia ser o garoto vendendo jornal na esquina, ou a senhora com a sacola de compras. A regra de Frank era simples e brutal. Eu sou velho, gordo e lento, por isso sei onde piso. Você é jovem e rápido, e é por isso que vai acabar correndo direto para uma cova se não me ouvir. O rádio estalou, salvando Miller de responder. O despacho cuspiu um código 10-10. Distúrbio doméstico na rua 112. O pão com manteiga da polícia. Marido bobado, esposa gritando, vidro quebrando. O prédio, na 112, cheirava a repolho fervido e desesperança. Frank subia as escadas arrastando o peso do corpo e dos anos, ouvindo os passos leves de Miller subindo 2 degraus de cada vez. No corredor escuro do quarto andar, diante da porta 4 bytes, Miller levou a mão ao coldre num reflexo nervoso de soldado. Frank agiu rápido. Sua mão pesada caiu sobre o pulso do novato, empurrando a arma de volta. Ele olhou nos olhos do garoto e deu a primeira lição real da noite. Guarde isso. Se você saca uma arma para uma briga de casal, alguém vai acabar morto. E geralmente não é quem merece. Use a boca, garoto. Vamos ver do que você é feito. Lá dentro, um grito abafado confirmou que a noite estava apenas começando. A porta do apartamento 4 bytes se abre com um rangido longo e doloroso. O cheiro atinge os policiais como um soco. Uma mistura de álcool barato, suor râncido e medo. Dentro, o cenário é o inferno em vida. Uma sala pequena, sufocante, com papel de parede descascando. Móveis quebrados, cacos de vidro espalhados pelo chão de madeira e uma luz amarela fraca piscando no teto. No canto escuro da sala, uma mulher jovem chora encolhida, protegendo o rosto com as mãos trêmulas. No centro, o marido. Ele é grande, está bêbado e seus olhos estão vermelhos de fúria. Ele segura o gargalo de uma garrafa quebrada, apontando para a porta como uma faca serrilhada. O novato, Jack Miller, entra primeiro, tentando seguir o treinamento da academia. Jack grita: "Polícia! Solte a arma agora!" Sua voz sai um oitavo acima do normal, traindo seu nervosismo. O homem não obedece. Ele ri e dá um passo agressivo à frente, chutando uma cadeira. Jack recua, a mão suada escorregando no couro do coldre da arma. Ele está a 1 segundo de cometer um erro fatal. É nesse momento que a sombra do sargento Frank Russo preenche a sala. Frank entra devagar, pesado, calmo como uma parede de pedra. Ele ignora os gritos. Ele ignora a garrafa apontada para seu peito. Frank tira o charuto da boca com uma calma irritante e solta a fumaça na direção do agressor. Com a outra mão, ele bate o cacetete de madeira na palma da mão esquerda. Um ritmo lento e hipnótico. Toc, toc, toc. Frank diz em voz baixa, quase um sussurro: "Filho, você tem 2 escolhas: a cadeia ou o hospital." O silêncio que segue é ensurdecedor. O bêbado olha para o revólver intocado de Jack, depois para o cacetete de Frank. A coragem do álcool evapora. A garrafa cai e se estilhaça no chão. Enquanto Jack algema o homem, suas mãos ainda tremem levemente. Frank caminha até a mulher no canto.
Com um gesto surpreendentemente gentil, o velho urso oferece um lenço limpo para ela enxugar o sangue do lábio. Eles arrastam o homem para fora, sob a chuva que lavou as ruas, mas não há tensão. De volta à segurança da viatura policial, o silêncio é pesado. Jack liga o motor, ainda com a adrenalina pulsando. Ele olha para Frank e pergunta por que ele não sacou a arma diante da faca. Frank acende o charuto novamente, o fogo iluminando suas cicatrizes. Ele responde sem olhar para o garoto. A arma é a saída do covarde, garoto. Quando você a saca, a conversa acaba. E hoje, ninguém precisava morrer. Só precisavam parar. Jack olhou para a chuva no para-brisa. Ele percebeu que o manual da polícia não ensinava aquilo. A noite ainda era uma criança no Distrito 88. E eles estavam apenas começando, enquanto a viatura voltava a circular pelas ruas escuras. Frank olhou de lado para a aliança dourada e brilhante no dedo de Jack. Ele perguntou com a voz rouca: "Você tem alguém esperando em casa, Miller?" Jack sorriu pensando em Sarah, sua esposa enfermeira. "Sim, sargento." "Minha esposa?" Frank soltou um suspiro longo olhando para a chuva. "Então faça um favor a ela. Não leve esse cheiro de medo e uísque barato para casa. O Distrito 88 fica aqui. Quando você cruzar a porta da sua casa, deixe o distintivo na mesa. Seja apenas um homem." O rádio estalou novamente, cortando um momento de paz. O turno estava longe de acabar. De volta à delegacia do Distrito 88, o caos é organizado. Telefones tocam sem parar e o ar é uma nuvem cinza de fumaça. Frank e Jack entram trazendo o prisioneiro da briga doméstica. Enquanto Jack preenche a papelada, uma figura conhecida surge das sombras do corredor. É o oficial Ed Thorne, mas ele não olha para Jack como um estranho. Ele sorri como um irmão. Ed se aproxima, com o cabelo penteado para trás e aquele charme perigoso de sempre. Ele dá um tapa forte e amigável nas costas do novato. "Ei, soldado", diz Ed, "sobrevivemos às trincheiras da Europa para você virar babá de bêbados no Brooklyn." Jack sorri, um sorriso genuíno de quem vê um velho amigo. Eles serviram juntos. Eles viram um inferno juntos antes de vestirem o uniforme azul. Foi Ed quem convenceu Jack a entrar para a polícia. Ed acende um cigarro e oferece um para Jack. "E como tá a minha irmãzinha, Sarah? Ela ainda chora quando você sai pro turno da noite?" Jack aceita o cigarro, balançando a cabeça. "Sarah tá bem, Ed." Ela manda lembranças. A dinâmica fica clara. Eles são família. Ed é o cunhado, o amigo, o herói de guerra de Jack, mas Frank Russo observa tudo do canto, com olhos de águia. Frank vê o que Jack não vê. A ambição corrosiva nos olhos de Ed. Frank se aproxima, pesado e sério. "Deixa o garoto trabalhar." Thorne rosna Frank. "Aqui não é o exército, e ele não precisa dos seus atalhos." O sorriso de Ed esfria. Ele encara Frank com desdém. "Relaxe, Frank. Só estou cuidando da família. Eu trouxe o Jack pra cá. Vou garantir que ele suba rápido, como eu." Ed se inclina perto de Jack e sussurra alto o suficiente para Frank ouvir. "Não deixe esse velho dinossauro te atrasar, Jack. O dinheiro de verdade não está na ronda. Está nas conexões." Ed pisca para o cunhado e sai andando em direção à sala dos detetives, confiante como um rei. Frank fica em silêncio por um momento, vendo Ed se afastar. Jack olha para Frank. Na defensiva. "Ele é um bom homem, sargento. Salvou minha vida na França. É irmão da minha esposa." Frank suspira, cansado. Ele coloca a mão no ombro do novato e dá o aviso mais difícil da noite. "Na guerra você confia no homem ao seu lado para não levar um tiro. Mas aqui nas ruas, Jack, às vezes o homem ao seu lado é quem puxa o gatilho. Ed Thorne é seu amigo e seu sangue. Mas a ambição dele é uma doença. E se você não tomar cuidado, ele vai arrastar você e a sua Sarah para o fundo com ele." Jack ficou em silêncio. Pela primeira vez, a lealdade à farda e a lealdade à família entraram em guerra. Jack tentou argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele olhou através da sala enfumaçada da delegacia. Ed estava agora encostado na mesa de um detetive, rindo alto. Um advogado, conhecido por defender gangsters do bairro, passou discretamente um envelope pardo para as mãos de Ed. Frank viu o olhar de Jack e murmurou: "Fatalista. Heróis de guerra morrem na guerra, filho." O que volta para casa. Às vezes é outra coisa. Jack sentiu um gosto amargo na boca. A imagem de seu amigo e cunhado salvando sua vida na França parecia, de repente, uma fotografia desbotada e antiga. Madrugada no Distrito 88. A chuva finalmente parou.
deixando as ruas brilhando como espelhos negros. A viatura 88 Baker está parada em um ponto de observação sob a sombra de uma ponte. Frank Russo fuma seu cachimbo em silêncio, o brilho da brasa iluminando suas cicatrizes. Jack Miller está inquieto batendo os dedos no volante. As palavras de Frank sobre Ed Thorne ainda ecoam na mente do novato. Tá quieto demais, sargento, diz Jack, tentando quebrar o gelo. Frank solta a fumaça devagar. O silêncio é mentiroso, Miller. A cidade está apenas prendendo a respiração. Frank olha para o relógio. Quase fim de turno. Por um momento parece que a noite vai terminar em paz. Talvez eles voltem para casa, Jack beije Sarah e esqueça a corrupção que viu na delegacia. Mas o Distrito 88 não perdoa. De repente, o rádio da polícia ganha vida. Não é o chiado normal. A voz do despachante está aguda, urgente, gritando: atenção todas as unidades, atenção! Código Sinal 32. Repito, Sinal 32. O ar dentro do carro gela. Jack olha para Frank, confuso. Sinal 32. O que é isso? Não vi isso na academia. Frank joga o cachimbo pela janela e se endireita no banco. Seus olhos cansados agora estão alertas como os de um predador. Significa que o inferno abriu as portas, garoto. Policial em perigo, tiros disparados. É emergência máxima. Frank liga a sirene. O som uivante rasga a madrugada. Pise fundo, Miller. Grita Frank. Esqueça o manual. Apenas dirija. Jack pisa no acelerador. O motor V8 da viatura ruge. Eles disparam pelas ruas vazias, as luzes giratórias pintando os prédios de sombras frenéticas. Enquanto correm para o desconhecido, Jack percebe que sua vida antiga acabou. A guerra na Europa ficou para trás. A verdadeira guerra, nas ruas de Nova York, acabou de começar. E o Sinal 32 está chamando por eles.